Bom, pessoal, esse é mais um texto meu, né? Vamos ver aqui como é que fica. O texto é: o que foi o Euromaidan, um movimento que repudiou o controle russo sobre a Ucrânia, mas que não foi um golpe. E esse texto foi escrito por mim, Peter Turguniev, revisado pela Baby Yoda. E eu escrevi esse texto porque teve algumas pessoas comentando em vídeos meus: ai, Peter, você foi contra o golpe no dia 8 de janeiro, mas o pessoal da Ucrânia deu golpe lá no Euromaidan, lá em 2014. E não foi golpe Euromaidan. Então fiz o vídeo para explicar esse ponto, né? Enfim, vamos lá. Muitos ainda têm a impressão de que o movimento que acabou... Já começa errando, assim que é bom. Muitos ainda têm a impressão de que o movimento que acabou com a saída de Viktor Yanukovych e em seguida deu início à invasão russa na Crimeia teria sido um golpe feito por guerrilheiros em uma praça. Mas isso é falso. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A história da Ucrânia é uma história de busca pela liberdade e de fuga da opressão russa. Desde a sua independência da União Soviética, em 1991, a Ucrânia busca se afastar de Moscou e se ligar à Europa. Após a independência, houve vários movimentos, por exemplo, a Revolução Laranja de 2004 e tantos outros. Mas houve um ponto específico nessa história que se tornou marcante: a chamada Revolução da Dignidade, ou Revolução da Praça Maidan, ou ainda Euromaidan, que aconteceu entre 2013 e 2014 e acabou com a retirada de Viktor Yanukovych, um fantoche de Putin, da presidência da Ucrânia. Esse evento desencadeou, em grande parte, a guerra que vivemos hoje, posto que Putin invadiu a Crimeia e o Donbás logo após a retirada do seu fantoche preferido, o Yanukovych do poder ainda no início de 2014, dando início às hostilidades armadas. Devido à forte propaganda russa, ou talvez devido ao nome adotado de Revolução Euromaidan, muita gente entende que o que aconteceu ali foi um golpe, uma ruptura democrática em que um presidente legitimamente eleito, por pior que fosse, o Yanukovych, foi retirado à força do poder. Nada está mais longe da verdade. Mas vamos esclarecer os fatos desde o início para não deixar quaisquer dúvidas. Por sinal, vocês vão notar um tom não muito diferente da situação atual no Brasil. Veja se não. Em 2010, houve uma eleição presidencial muito acirrada na Ucrânia, resolvida no segundo turno, com a vitória extremamente apertada de Yanukovych, com 51,3% dos votos, contra 48,6% dos votos da sua rival, a Yulia Tymoshenko. Yanukovych era o candidato pró-Rússia, enquanto que Tymoshenko era a candidata pró-Europa. Essa vitória de Yanukovych foi muito criticada por vários motivos. Primeiro, porque a Rússia, vizinho que sempre incomoda a Ucrânia, se envolveu financeiramente com toda a sua máquina de informação na eleição. Segundo, porque haviam suspeitas de fraude muito fortes. No primeiro turno, haviam 5 candidatos: Yanukovych e Yushchenko. Yanukovych e Yushchenko. Yanukovych e Yushchenko eram os candidatos pró-Rússia. E Tymoshenko, Tygipko tem que treinar esse nome. Tymoshenko, Tygipko, Yatsenyuk. Yatsenyuk. Tymoshenko, Tygipko, Yatsenyuk. E Tymoshenko, Tygipto e Yatsenyuk, os candidatos pró-Europa. E aqui está a curiosidade: os deputados pró-Europa conquistaram os deputados pró-Europa conquistaram mais de 60% dos votos no primeiro turno, com os candidatos pró-Rússia ficando abaixo de 40%,
Uma diferença de 20 pontos percentuais, que seria impossível de ser retirada. Uma diferença de 20 pontos percentuais, que seria impossível de ser retiradas nas 3 semanas entre os 2 turnos. Muita gente acusou os agentes russos de compra de votos, entre outras coisas. Então, sim, a eleição foi questionada, mas esse não foi o motivo para a revolução da Praça Maidan. Embora pairassem sim suspeitas sobre a eleição de Yanukovych, no final, como sempre acontece nesses casos, é impossível provar fraude em eleição. Yanukovych tomou posse e governou normalmente. Porém, ele governou com um congresso de oposição. Tanto lá em 2010 quanto aqui, os deputados são eleitos. Tira 2014. Tanto lá como aqui, os deputados são eleitos no primeiro turno. Então houve uma oposição pró-Europa tão forte na Verhovna Rada. Verhovna Rada. Houve uma oposição pró-Europa tão forte na Verhovna Rada, que é a Assembleia dos Ucranianos, que foi capaz de costurar o acesso à Ucrânia à comunidade europeia, mesmo contra o interesse pessoal de Yanukovych. Ele acabou tendo que assinar vários compromissos e termos nesse sentido. O fato é que em novembro de 2013 seria assinado o primeiro acordo de livre comércio e associação política da Ucrânia com a Europa. Tudo tinha sido aprovado pelo parlamento e Yanukovych tinha prometido assinar. Na última hora, pressionado por Putin, ele desobedeceu ao legislativo ucraniano e, em vez de assinar um pacto com a Europa, assinou outro com a Rússia. Ou seja, ele deu um golpe, desobedecendo a legislação expressa. Mas foi pior do que isso, porque teve dedo do judiciário nessa história. A Ucrânia adota um sistema parlamentarista, mas desde 2004, da Revolução Laranja, é o Congresso quem escolhe o primeiro-ministro, não o presidente. Um Congresso com maioria de oposição seria um problema ainda maior para Yanukovych. Porém, em 2010, poucos meses após a eleição do do Yanukovych, a Suprema Corte ucraniana tomou uma decisão muito controversa. O órgão máximo do judiciário ucraniano, contra decisões que ela já tinha tomado no passado, decidiu tornar inconstitucional a mudança de 2004, retornando ao presidente o poder de nomear o primeiro-ministro e até dissolver o governo. Além disso, a Suprema Corte mandou prender Yulia Tymoshenko, lembra a candidata pró-Europa que foi derrotada por poucos votos? Que foi derrotada por poucos votos, alegando que ela não reconheceu o resultado das eleições e isso significava uma tentativa de golpe. Olha só o pessoal de lá adiantado com o que pode acontecer com o Bolsonaro aqui, né? Ela foi presa no dia 5 de agosto de 2011, pouco mais de um ano depois do Yanukovych tomar posse, e só foi liberada após os eventos da Revolução da Praça Maidan. Em novembro de 2013, com a decisão de Yanukovych de não assinar o acordo com a Europa, os protestos na Praça Maidan começaram e se tornaram cada vez mais fortes, se espalhando por várias cidades ucranianas. Em 24 de dezembro de 2013, Yanukovych dissolveu o governo e instalou um governo temporário fortemente pró-Rússia, tentando retomar o controle do país, o chamado governo Azarov, o nome do primeiro-ministro empossado. Isso enfureceu ainda mais os manifestantes, que se espalharam por toda a Ucrânia, paralisando o país. Em janeiro de 2014, brigas entre a polícia e manifestantes causaram um total de 108 mortes de manifestantes e 13 policiais. Nenhuma previsão de normalização. Prédios públicos começaram a ser ocupados e a situação se tornou incontrolável.
No dia 21 de fevereiro de 2014, Yanukovych assinou um acordo com a oposição no Congresso. Esse acordo previa o seu impeachment e a instauração de um governo transitório e a realização de novas eleições. A polícia em Kiev desistiu de combater os manifestantes e saiu da cidade. Os manifestantes tomaram todos os prédios do governo e o próprio Yanukovych fugiu, se refugiou na Rússia. O parlamento formalizou o impeachment no dia seguinte, por 328 votos a 0. Existe um questionamento aqui, tá? Porque, segundo uma interpretação da Constituição, seriam necessários 338 votos para o impeachment. Os deputados favoráveis à Rússia não votaram, fugiram também do país. A maior parte já... Os deputados favoráveis à Rússia não votaram, a maior parte deles já tinha fugido do país, bem como o presidente Yanukovych. Então, o entendimento da corte foi de abandono da presidência pelo Yanukovych. No dia 24 de fevereiro, o Congresso ainda votou o impeachment de 5 ministros da Suprema Corte, que eram claramente influenciados pela Rússia, e libertou todos os presos políticos, inclusive Yulia Tymoshenko. O presidente da Câmara, Alexander Turchinov, assumiu e convocou novas eleições para junho daquele ano, que foram ganhas por Petro Poroshenko, que tomou posse no dia 7 de junho. Ou seja, embora houvessem muitos questionamentos sobre as eleições de Yanukovych, Ou seja, embora houvesse muitos questionamentos sobre o governo de Yanukovych, sobre a legitimidade da eleição dele, ele foi removido do cargo por uma votação de impeachment prevista na Constituição ucraniana. Os protestos foram fundamentais, lógico, para dar força a esse tipo de votação. Não houve golpe pelos manifestantes, tudo seguiu o rito constitucional. Se houve golpe, foi dado pelo próprio Yanukovych e talvez pela Suprema Corte com influência russa. O fato é que depois disso o Congresso ucraniano passou novamente as alterações de 2004 na Constituição e dessa vez a nova Suprema Corte validou. Lógico, em virtude da remoção de Yanukovych, Putin iniciou sua agressão contra a Ucrânia ainda em fevereiro. Ele começou a invasão da Crimeia e logo em seguida invadiu as chamadas repúblicas separatistas do Donetsk e Luhansk. Entre aspas, porque não são repúblicas separatistas de fato, foram os russos que invadiram ali. O restante da história é claro, a Ucrânia fez sua opção por se alinhar à Europa de forma legítima, mesmo com a possível interferência russa em contrário. Isso só tornou ainda maior o interesse do povo ucraniano por se separar da Rússia e se aderir à Europa. Nas eleições de 2019, Putin apoiou Medvedchuk, que foi o único candidato pró-Rússia nessa eleição que elegeu Zelensky com 70% dos votos no primeiro turno. Medvedchuk ficou em quinto lugar, quinto. Todos os 4 primeiros candidatos mais bem votados eram pró-Europa. Como o pessoal pode dizer que havia dúvida entre Rússia e Europa na Ucrânia? Como o pessoal pode dizer que havia dúvida entre Rússia e Europa na Ucrânia? Não há isso. Essa fragilidade política dos partidos pró-Rússia levou Putin ao seu grande erro, que foi o recrudescimento da agressão à Ucrânia, feito agora em 2022 e que estamos acompanhando até o momento. Certamente apenas mais um passo doloroso, mas necessário para a Ucrânia se tornar de fato independente. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por Baby Yoda e narrado por mim de novo, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!